Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra desse ciclo formativo, que é o ciclo Conectando a População à Saúde em Libras. É uma ação de extensão promovida pelo Libras de Saúde, da UFSC, e o Libras em Saúde, da UF, né? São dois grupos aí alinhados para a gente ter essa formação aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento aqui é um momento dedicado a profissionais, tanto da área da tradução e da interpretação em Libras e português, que querem se aprimorar para trabalhar na área da saúde, assim como profissionais da saúde e demais interessados que quiserem conhecer, né, mais sobre o tema. Então, a gente agradece aqui, eu sou a Vitória, geralmente eu estou aqui no momento de interpretação, hoje venho aqui para abrir esse ciclo formativo, né? Quero agradecer a Ana muitíssimo, é uma honra para a gente você estar aqui, Ana, muito obrigada. A Ana, maravilhosa, está em várias frentes, a Ana é mestranda aqui da PEGET, da UFSC, né, mestranda em estudos da tradução, já tem uma grande experiência com línguas de sinais, e ela também é fisioterapeuta. Isso, as outras coisas que a Ana faz também, porque ela é muitas coisas. Então, Ana, muito obrigada por você estar aqui hoje. Esse é um tema muito importante para a gente debater sobre corpo e movimento, né? A fisioterapia e qualidade de vida. Acho que eu voltei, né? Desculpa. Então, hoje a gente tem também intérpretes do Letras Libras EAD que estão aqui conosco, assim como temos a professora Vitória Tassara, né? Então, esse é um evento também que unifica a extensão, né? Tanto a graduação, tanto a pós-graduação. Então, hoje a gente tem aqui a Luana interpretando, o Fábio e a Vitória Tassara, minha xará, que estão aqui promovendo a acessibilidade do português para Libras. Nosso muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. A Ana, então, tem um momento dela aí de 2 horas, né? É total da responsabilidade dela, se ela quiser abrir agora para perguntas, enquanto ela estiver falando, ou ao final. E a gente está por aqui, podem ir perguntando ao chat. Ao final, se vocês quiserem abrir o microfone ou abrirem suas câmeras para fazerem perguntas, fiquem totalmente à vontade. Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você estar aqui e tá contigo. Oi, Vitória, muito obrigada pela apresentação, né, pela consideração. Agradeço também o convite, né, para participar dessa formação, desse momento de construção desse saber sobre saúde, desse saber sobre os processos de tradução e interpretação para futuros profissionais que se interessam por esse tema. E me foi convidado para falar um pouquinho sobre a minha área de formação, que é a fisioterapia, né? E a gente veio com essa proposta de conversar um pouquinho sobre corpo e movimento, fisioterapia e qualidade de vida, ok? Antes de a gente começar, como é de costume, eu vou falar quem eu sou. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou fisioterapeuta de formação, fiz uma residência multiprofissional em saúde, né, neurofuncional, na Federal do Amazonas. Aí, dentro desse contexto de construir conhecimento acadêmico para me desenvolver como profissional, eu fui inserida num cenário de prática que tinha pessoas que frequentavam esse espaço para receber laudo de passe livre, né? E eu, como uma pessoa formada na área da saúde, identifiquei aquele grupo como pessoas, né, que precisavam ser reabilitadas, precisavam ser curadas. Eu não entendia nada de Libras, nunca tinha tido contato. Mas olha, aquelas pessoas mudas, aquelas pessoas que precisam voltar a escutar. Eu tinha uma visão totalmente capacitista, mas me oportunizaram viver uma quebra, né, de paradigma, eu digo assim, porque eu tive um contato com uma senhora surda e ela me fez reconfigurar a minha rota. E nesse processo de construção de conhecimento, né, de comunicação,
eu fui buscar atrás de curso, hoje eu moro em Florianópolis, mas na época eu morava em Manaus, Amazonas, e era muito escassa a formação para Libras, né? Cursos. Nós tínhamos 3 cursos na cidade. Um era oferecido pela Caritas, que era da Igreja Católica, o outro era oferecido pela Igreja Batista, e o outro esse curso particular, que foi o que eu consegui desenvolver alguma coisa. E minimamente aprendi alguma coisa ali para conseguir desenvolver o meu trabalho como estudante de uma pós-graduação, porque eu tinha muito conhecimento técnico sobre fisiologia do sistema nervoso, sobre nervo, ativação neurológica, mas eu tinha um conhecimento mínimo de comunicação, que para trabalhar na saúde, a comunicação é a nossa principal eu digo assim, de você receber uma pessoa, acolher uma pessoa, fazer uma escuta ativa, para você identificar o que essa pessoa realmente precisa, qual é a demanda dela. Aí eu fiz o Enem, né? Aí comecei a cursar letras de Libras e mudei toda a minha configuração de profissional, porque eu tinha uma visão muito capacitista. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim como eu tinha essa visão, tenho certeza que outros colegas da área da saúde também devem ter essa visão, né? De que precisa reabilitar, precisa curar, é um coitado e não reconhece a cultura do povo surdo, da comunidade surda, como uma cultura válida, como uma língua válida. Eu não tinha isso, porque não era da minha formação. Aí, dentro desse processo de construção de conhecimento, formei no Letras Libras e passei para ser mestranda da PEGET, e hoje eu estou morando em Florianópolis. A minha orientadora é a professora Silvana, né? E justamente eu faço a minha pesquisa de mestrado somando as 2 áreas de formação, que é saúde e Libras, né? No caso, a investigação de direito linguístico. Eu quero trazer para vocês um pouquinho de mim aqui, né? Aqui nesse primeiro espaço, vocês conseguem ver eu girando aqui? Acho que sim, né? Sou eu na minha prática clínica. Eu sempre trabalhei como fisioterapeuta. Eu tenho formação em UTI, né, intensiva. Eu fiz a residência em neuro, mas a minha área de atuação sempre foi mesmo com crianças neurológicas. Então, eu tenho um verdadeiro xodó por isso. Talvez por isso eu tenha ganhado um filho com questões neurológicas. E assim, depois que eu me formei no Letras Libras, eu sempre levantei uma bandeira lá no meu estado, porque lá é escasso de formação, sabe, gente? A informação ela é muito precária. Para quem é da área da saúde e tem interesse em desenvolver um atendimento voltado com respeito ao direito linguístico da pessoa surda. Então, eu sempre tive essa questão dessa bandeira, dessa luta, de mostrar o quanto é relevante, o quanto é necessário, que tem que haver, tem que respeitar, tem que divulgar. Então, eu fazia concomitante o trabalho de fisioterapeuta e sempre atuava nesses cursos de formação para profissionais da área da saúde, né? Que nós temos os cursos técnicos lá, curso do CETAM. Então, sempre eu dava curso, sempre ofertava cursos para profissionais da área da saúde para saber se comunicar minimamente, ou como eu sempre falava, o que não fazer quando receber um paciente surdo. Porque eu fiz muita coisa errada. Eu gritava, eu elevava o som da minha voz, eu articulava mais as palavras, eu tentava escrever no português. Então, assim, eu fiz muita coisa que hoje eu sei que é uma ofensa, né? Mas eu não sabia. Então, como eu tive esse erro, talvez outros colegas também cometessem esse erro, né? E pensando em a gente divulgar e tentar minimizar esses processos de desrespeito à cultura surda, eu sempre batalhei nessa tecla de que a gente precisava divulgar sobre a importância do atendimento com acessibilidade para a pessoa surda. E nesse processo eu me formei, aqui acho que essa foto bem do meio aqui, que tem uma moça loura no centro,
nós tínhamos uma UBS de referência lá, que nós tínhamos algumas ACS, que é a Agente Comunitária de Saúde, que elas atendiam mulheres surdas, então a gente ia para campo para fazer formação, para ensinar estratégias de como fazer esse acolhimento, fazer a questão da saúde da mulher, fazer a questão dos dados de pressão arterial, que é o hiperdia, né? Trabalhar a questão do diabetes. Então, a gente trabalhava esses conceitos básicos de saúde para para trazer a informação, para deixar claro para a pessoa surda que a saúde ela também é responsabilidade do usuário, né, do cliente ou do paciente. E dentro desse contexto, eu fiquei como professora da Federal do Amazonas, e a gente, como professora, a gente consegue ter acesso a outras facilidades, né? A gente fez o primeiro evento de saúde para o sul da Amazônia, foi um sucesso esse evento, foi muito bom porque a gente deu espaço de fala para a comunidade, para eles apresentarem as perspectivas, as necessidades. A gente fez um documento, entregou para a secretaria, né? E até hoje a gente cobra essa devolutiva, mas a gente sabe que é todo um processo, tem uma burocracia e um tempo para que isso seja de fato, haja esse retorno. E o último evento que eu fiz foi, eu acho que foi o Janeiro Branco, foi esse daqui que eu estou com um vestido branco, inclusive, né, Janeiro Branco, porque a gente estava com uma proposta de fazer mensalmente, de acordo com o calendário de saúde do Ministério da Saúde, os temas que são disponibilizados, que já foram pensados por uma equipe, né, para trabalhar a educação em saúde básica, porque o nosso papel como profissional da saúde, né, é trabalhar a educação em saúde, é você disponibilizar conhecimento, é você disponibilizar estratégias para a população se prevenir, né? Porque quando você disponibiliza informação, a população sabe o que não deve fazer, para além do que deve ser feito. Aí tá um pouquinho da minha história para vocês visualizarem, assim, né? Minhas lembranças selecionadas. Mas agora a gente vai para o que a gente veio fazer de fato aqui, que é falar de fisioterapia, né? Mas assim, então, o que é a fisioterapia? Né? De acordo com o conselho, eu vou falar é o COFITO, né? Nós temos vários conselhos de fisioterapia, mas o COFITO é o conselho central, é ele que rege todos os outros conselhos. Cada região, cada micro-região tem CREFITOS. E esse que é o manda-chuva de tudo, que é o COFITO, ele serve duas profissões, ele serve a fisioterapia e a terapia ocupacional. Ele fala que a fisioterapia ela é uma ciência que, de maneira geral, ela estuda e previne os distúrbios do movimento, né, relacionados ao movimento humano. Então, tudo que se relaciona à questão do movimento humano, a fisioterapia ela está inserida para prevenir, promover, tratar, reabilitar, tá? Aqui eu coloquei, para vocês terem ideia, das possibilidades de área que um fisioterapeuta, quando se forma, ele pode atuar. Mas aqui é interessante a gente, um parêntesezinho, né? Qual o parêntese? Que, assim como em qualquer outra área, por exemplo, a gente quando se forma, eu acho que quando a gente se forma um bacharelado, nós saímos generalistas. Então, para a fisioterapia, não é diferente. A gente precisa estudar, né, fazer pós, fazer residência, fazer cursos específicos para que você consiga, de fato, ofertar um serviço com uma qualidade maior, né? Então, aqui nós temos várias áreas, ó. Tem a traumato ortopédica, tem a neurologia, tem a respiratória, que ficou muito, né, evidente na época do Covid, tem a pediátrica, tem a esportiva, que está em evidência com a questão da Copa, dos jogadores, né? Saúde do colaborador, que é a famosa ergonomia. Aí tem a uroginecológica, que trata da questão do sistema urinário. Tem também ai, agora me falhou, a hidroterapia, que é na água. Então, tudo isso com o objetivo o quê? De prevenir lesão, Só um minuto.
prevenir lesão, reabilitar, promover, mas principalmente o nosso papel como profissional da saúde é promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com que a gente tem acesso, que a gente tem contato. Então, assim, o nosso papel como profissional da área da saúde é um papel generalista de formação, mas quando a gente tem esse afunilamento de estudo, de construção de estudo, né, de gabarito, de know-how, de manejo de paciente, é você ofertar para esse usuário, para esse cliente, para esse paciente, mecanismos que evitem ele perder essa qualidade de vida. Aí dentro dessas áreas imensas que eu coloquei para vocês aí. Ana, você tem especialidade em qual área? Na neuro, fiz curso da neuro. Eu fiz intensiva, que é UTI, né, pediátrica, e fiz uma formação na piscina, né, que eu trabalhava com hidroterapia. E assim, amo, gente. Olha, recomendo, inclusive, se vocês nunca fizeram, eu recomendo. Deixa eu passar aqui. E por que trazer e por que falar de fisioterapia no Letras Libras? Por que é importante falar de fisioterapia para vocês? Porque para além da formação, né, vocês podem ter contato, vocês podem ser chamados para uma situação onde vocês vão ter que lidar com termos, terminologia, que vocês talvez não estejam tão familiarizados, né? E é importante saber o porquê. Para além disso, nós somos profissionais que trabalhamos com o movimento. Por exemplo, é diferente de um profissional que fica sentado o dia todo no computador ou escrevendo o dia todo, a gente trabalha com movimento. A gente trabalha, por exemplo, com movimentos contínuos de membro superior. Olha só como o intérprete está fazendo agora, né? Coordenação motora fina, controle postural, atenção visual, memória de curto e longo prazo. Então, tudo isso causa um estresse biomecânico, né? Um estresse biomecânico. O que é esse estresse biomecânico? Vai atingir a articulação, vai atingir a musculatura. Então, tudo isso pode, de uma maneira ou outra, trazer pode desencadear processos de lesão. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque eu acredito que é importante a gente conhecer isso, até para a gente que trabalha com o corpo. Porque a gente trabalha com o nosso corpo, é a nossa ferramenta de trabalho, para quem trabalha com interpretação e tradução. Deixa eu passar aqui. E qual o objetivo da nossa aula de hoje, da nossa conversa? Bora colocar assim, conversa, nossa conversa de hoje, né? É compreender o conceito de fisioterapia e qual é a relação desse conceito com a qualidade de vida. A gente vai passar um avião, tá? Não sei se vocês vão ver, porque eu moro muito próximo do aeroporto. É reconhecer quais estruturas corporais são importantes para a atuação desse profissional intérprete, né? Identificar quais são os fatores de risco para as lesões osteomioarticulares, é uma palavra grande isso, né? Para as lesões, né, do corpo, bora reduzir, para as lesões do corpo. Não sei se eu consigo ler o último. Como estou conseguindo ler o último? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ana, tá. Refletir sobre a importância da prevenção e do autocuidado na futura prática profissional. Perfeito, muito obrigada, Vitória. Então a gente vai fazer uma reflexão. Por que é importante nós nos cuidarmos, ter essa questão da manutenção da nossa saúde? Aí eu já venho trazer aquela velha, né, aquela velha dica de que nós precisamos fazer atividade física, praticar uma atividade física. Ai, mas eu não tenho tempo de ir para academia. Vai caminhar na rua. Ai, mas eu não gosto, faz alongamento na cama. Ai, mas não sei o quê. Nós precisamos fazer isso, né? E isso a gente precisa fazer, não dá para a gente deixar o corpo, que é nosso instrumento de trabalho, sem lubrificar.
porque a gente precisa de graxa na articulação, né? A gente precisa colocar um óleozinho aqui, ó, para deixar ele mais fluido e a gente conseguir trabalhar. Isso é uma verdade, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Agora vamos para alguns conceitos assim que a gente precisa ter mais refinados da minha área da fisioterapia, né? Conceitos fundamentais. Movimento humano. O movimento humano, ele é. Deixa eu só ver, deixa eu se eu consigo abrir tudo, porque eu acho que eu vou precisar. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que ficou melhor para mim. Vocês estão enxergando do jeito que eu estou enxergando ou não? Mudou o slide para vocês? Mudou. Mudou? Deixa eu ver aqui. Pois é, movimento humano. Como é que o movimento humano ele se dá, né? Ele se dá da seguinte, por que que ele é importante? Deixa eu voltar aqui. Por que que ele é importante? Porque, voltou para o objetivo da aula, tá? Vai ver. Foi movimento humano. Ele, no caso, para nós que somos sinalizantes, nós trabalhamos com Libras, né? A gente vai focar mais nessa parte que eu vou chamar de terço superior, essa parte do umbigo para cima. Vamos colocar assim uma coisa menos informal, mas mais didática, para a gente memorizar e ficar mais claro, né? Que ocorre a participação simultânea do pescoço, do cervical, né? Do ombro, dos cotovelos, dos punhos e dos dedos. Então, se nós, por exemplo, se por algum acaso a gente que trabalha com língua de sinais, né, não tivermos esse cuidado, a gente pode causar algum tipo de alteração biomecânica. O que é uma alteração biomecânica? É uma forma de fazer o movimento de uma maneira errada. Vamos pensar assim, vou até dar um exemplo para vocês, ó. O dedo maior, eu não consigo tocar o meu dedo aqui nessa região aqui. Mas eu quero, então eu estou usando o dedo da maneira errada, porque nós fomos criados para fazer esse movimento para frente. Então, se eu começo a usar esse movimento de uma maneira errada por um longo tempo, eu estou favorecendo esse movimento de uma maneira errada. Então, pode ser que eu, a longo prazo, possa estimular esse uso da biomecânica errada e eu posso gerar daqui a algum tempo algum tipo de lesão. Vamos já ver sobre isso também, tá? Deixa eu só olhar aqui, porque acho que eu vou dar uma lidinha no final dos slides aqui pelo meu tabletzinho. Aqui, deixa eu ver aqui, movimento humano. Aí, o movimento humano, ele é produzido pela conjunção de 3 sistemas, que é o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema nervoso. Na nossa área, a gente costuma juntar 2 palavras, eu não quero dar trabalho para os intérpretes, tá? Que é sistema músculo esquelético. Por isso que eu separei, para ficar mais tranquilo. Sistema muscular, sistema esquelético e sistema nervoso. Mas a gente dá uma encurtada assim, músculo esquelético. Mas ficou show, porque é uma palavra muito grande, né? E também, para G, nós usamos muito a questão do tronco, para quem trabalha com interpretação, né? Vamos lá, agora vamos mudar aqui. Outro conceito fundamental, postura, que é como que a gente mantém o corpo, né, durante uma certa atividade. Por exemplo, eu estou sentada aqui num banco sem apoio na costa. Então, pode ser que pelo cansaço e pela fraqueza muscular, eu possa começar a ficar com a postura, eu vou falar o termo, todo mundo conhece, corcunda, mas para nossa área técnica é hipercifótica. É com uma hipercifose, uma curvatura anormal, hipercifótica, uma curvatura anormal dessa parte da coluna, né? Então, assim, para que a gente possa manter a postura correta, né? Preservando a biomecânica do corpo, preservando para evitar futuras lesões,
A gente tem que manter a cabeça alinhada, né? Os ombros relaxados, quase uma postura de modelo de passarela. Ombros relaxados, a cabeça tem que estar neutra, né? E a gente tem que estar com o apoio correto dos pés. Isso é muito difícil de se manter, gente, tá? Porque a gravidade ela trabalha contra o nosso corpo. Isso é fato, tá? Por isso que mais uma vez eu reforço a necessidade de nós fazermos atividade física para melhorar o nosso tônus, tá? Ok? Vamos dar aqui o próximo slide. Coluna, um termo, um conceito assim que a gente precisa conhecer. Acho que também todo mundo sabe da coluna, né? Nós temos quatro partes da coluna, a coluna cervical, que para quem trabalha com língua de sinais, os comprometimentos maiores são na coluna cervical, pela questão do tensionamento no ombro, né? Aí a função é sustentar a cabeça, muito básico. A coluna torácica, a coluna lombar, e a coluna lombar, gente, ela é a que mais sofre, tá? Porque ela que sustenta todo o peso daqui para cima, do umbigo para cima, é ela que sustenta tudo, tá? E a parte do finalzinho ali que a gente chama de coxígea, que é o famoso cóccix, tá? Agora, uma coisa que eu quero colocar para vocês conseguem ver o desenho que eu coloquei aqui, né? Eu vou fazer tipo aqui, meninos, ó, os intérpretes, eu vou fazer como se aqui fosse uma vértebra, isso aqui é a outra vértebra. Aqui nesse meiozinho aqui, ó, tem o que a gente chama de disco, como se fosse um disco. Ele serve para amortecer, tipo amortecedor de carro, de bicicleta, de moto, de tênis, para a gente amortecer o impacto. Primeiro ponto, ok. Esse amortecedor é para ele ficar nesse local ali. Ele foi criado anatomicamente para ele permanecer entre esse espaço e amortecer todo esse impacto que a gente sente, né, durante o dia a dia. Sentar, levantar, carregar peso, subir uma escada, descer uma escada, agachar. Ponto. Só que quando o nosso corpo não tem um bom preparo físico, que eu vou dizer assim, quando o nosso músculo, dessa partezinha da frente aqui, ó, da barriga, que a gente chama de cadeia anterior, e a parte de trás, que é a cadeia posterior, ele está fraco, ele não consegue sustentar a coluna. É uma cascata de coisas complicadinhas, tá? Mas a gente vai conseguir desenvolver esse conceito. Então, ó, vamos lá. Tá aqui, né? Tá no lugar. O disco tá aqui bonitinho. Aí, na frente, a gente não consegue segurar porque tem, sei lá, eu tô, não faço atividade nenhuma física, aí o disco começa a ir para frente o disco. Ele começa a ir para uma região aonde não era para ele ir. Aí vem as famosas lombalgias, as famosas fiquei travado, as famosas crises de minha perna tá dormente, porque justamente esse disco, que a gente chama de disco articular, o disco intervertebral, ele, ele está saindo do local anatômico dele, porque ele está sendo tipo assim, mal utilizado, ou a manutenção dele está sendo mal gerida pelo corpo da pessoa, né? Porque justamente não fez o que? Dever de casa. Qual é o nosso dever de casa? Fazer atividade física. Deixar. A gente não quer ficar tanquinho, né? Não é ficar com aquela barriga trincada. É só fortalecer a parede anterior e a parede posterior, que dá esse sustento para essa coluna, ok? Gente, é sério, depois que a coluna tipo assim, estraga, vou falar assim, tem a lesão, não tem reversão, só se você nascer de novo ou fazer uma cirurgia, que pode ter sucesso ou não, ok? Tô metendo medo em vocês, né? Não, tô sendo bem realista, tá bom? Desculpa, eu tô metendo medo em vocês. Aqui, agora vamos para o ombro agora.
O ombro. Nosso ombro é a articulação que tem maior mobilidade no corpo, né? Ele faz diversos movimentos. Ele vai, se vocês se tocarem, vocês podem levantar o ombro, girar todo, fazer um giro de trás para frente, de frente para trás. Inclusive, se vocês quiserem testar na casa de vocês, o movimento, ó, de flexão, vou fazer assim de ladinho para vocês verem, ó, bracinho para frente. Extensão, braço para trás. Aí, abdução. O abi é de abrir, então abre o braço. Adução, fecha o braço. Aí vem rotação interna, você vai rodar o ombro para dentro. E rotação externa, você vai rodar o ombro para trás. Então, olha só quantos ângulos de movimento o nosso ombro tem. É uma articulação maravilhosa, né? Assim, incrível. Tem uma amplitude maravilhosa. E assim, por ela ser muito utilizada no momento da sinalização, a gente consegue encontrar muitos colegas que apresentam questões de dor nessa região, né? Justamente pela questão do preparo. E, gente, assim, o ombro, ele é muito bonito, tem todos esses movimentos e tal, mas só o que sustenta o ombro aqui, tem essa região aqui, né, do acrômio, e aqui tem esse ossinho que a gente chama de ombro. Ele fica encaixadinho aqui, ó, só o que sustenta ele são músculos, nada mais. Músculo e tendão. Então, se estiver fraco, vai ficando mais afastado, ou vai fazendo uma biomecânica errada, que é um movimento errado, e pode favorecer o aparecimento de lesões no futuro. Tô falando muito rápido, será? Tô falando rápido? Não, né? Vamos lá, agora aqui, deixa eu mudar. Agora vamos para as doenças Ai, essa palavra é muito grande. Doença osteomioarticular mais comum. Doença que afeta o osso, que afeta o músculo, ou que afeta as articulações. Ou uma doença que afeta todos esses três conjuntos aí. Aí por isso que juntou essa palavra imensa, esse palavrão para esses três sistemas que podem ser afetados, né? Então, assim, geralmente essas doenças elas estão associadas a movimentos repetitivos, tá? É isso mesmo, movimentos repetitivos somados à sobrecarga funcional. Por exemplo, aqui no meu antigo estado, que é o estado do Amazonas, eu trabalhei numa empresa que eu era responsável pela equipe de fisioterapia que atendia trabalhadores do distrito, que era tipo empresa, fábrica. Por exemplo, eles tinham muito problema no ombro, porque tinha que produzir muito rápido, né? Tinha uma meta para ser batida durante o dia, e se estava ok o movimento, se estava fazendo biomecanicamente correto, não importava. O que era importante era bater a meta de produção do dia, ou seja, além de fazer o movimento errado, tinha uma sobrecarga de funcionalidade daquele ombro. É como se você induzisse o envelhecimento precoce dessa musculatura quando você usa com essa sobrecarga. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui uma aguinha. Agora, vamos ver as doenças mais comuns que a gente consegue encontrar, se vocês forem acompanhar, provavelmente uma pessoa surda num ambulatório de fisioterapia, ou se vocês, que eu espero que não, tá? Que vocês possam desenvolver no futuro, eu espero que não. Tendinite. A tendinite, que é um processo inflamatório no tendão, ou uma degeneração nesse tendão. O que é o tendão? Tendão é como se fosse, tem um músculo, né? Tem aquela parte gordinha do músculo. O final do músculo é como se fosse assim, o começo e o final do músculo é uma partezinha mais branquinha, vou colocar assim, né? Tem mais fibra de colágeno. Aí essa parte, ela é colada, ela cola em alguma parte, em alguma estrutura óssea, né? Aí esse tendão, geralmente, ele é muito resistente. Ele tem pouca elasticidade
ele tá literalmente, ele foi pensado para deixar aquele músculo ali firme, para o músculo não sair do lugar, ok? E dentro da nossa área de atuação, ou que a gente consegue encontrar mais a tendinite, ela é mais presente nos ombros, no punho, cotovelo. E quais são os sintomas de quem pode ter uma provável tendinite, né? Principalmente dor, sensibilidade e limitação de movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Tendinite, vou colocar no ombro, né? A pessoa não consegue amarrar o cabelo. Ou tirar uma camisa, por exemplo. Ou tirar coisa aqui, a questão do sutiã aqui, tirar aquele coisa do sutiã. Somado-se a isso, né, sente muita dor, e o que a gente chama de sinais inflamatórios da articulação, né? Fica quente, fica hiperemiada, fica vermelha, fica inchada, fica edemaciada, fica mais sensível. Então, tudo isso, se você percebe ou identifica esses sintomas, pode ser sinais clínicos de um provável desenvolvimento de tendinite, tá bom? E no caso de quem trabalha com língua de sinais, os lugares mais comuns são ombro, punho e cotovelo. Essa daqui também é bem comum. É a síndrome do túnel do carpo. É uma doençazinha bem complicadinha. Ela ocorre uma compressão do nervo mediano. Ó, o nervo mediano a gente tem a nossa mão, né? São esse dedinho aqui, ó, esse dedo do indicador e do polegar. Nesse meiozinho aqui, ó, tem um canal, é como se fosse tipo vou colocar aí, como se fosse uma rua, e nessa rua tem o fluxo que passa os nervos, nervo mediano. E esse nervo mediano, como você começa a usar exageradamente, fazer muitos movimentos repetitivos, você começa a dar, tipo, deixa eu tentar encontrar uma palavra. Você começa a engordar, ele fica mais espesso, e ele perde espaço para se mobilizar, para fazer o movimento correto. E quanto mais ele tem atrito, mais ele cresce, mais ele causa dor, mais ele diminui a função. Infelizmente, essa síndrome ela acomete mais nós do sexo feminino, né, na idade a partir de 27 anos. Começa a partir de 27 anos ali até. E, infelizmente, também, ela é um tipo de doença que, dependendo do caso, é indicado cirurgia, que só resolve com cirurgia. O que é que vai ser feito, Ana? O médico vai abrir aqui essa região, aí ele vai raspar o nervo para tentar fazer com que ele fique mais fininho de novo e ele possa ter o movimento biomecamente o que era fisiológico antes de começar esse espessamento. E a reabilitação é muito dolorida, é muito delicada, é uma doença bem complicada de se tratar. Ela parece uma síndrome simples, mas que tem um prognóstico ruim, se não for tratada logo de início, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Inclusive, não sei se vocês já viram às vezes a pessoa vai pegar alguma coisa, o copo cai, dá um choque na mão, tudo isso já é sinal clínico dessa síndrome, e é bem preocupante isso. Bursite. Bursite é inflamação na bursa. Aí eu coloquei o que era bursa porque, né, é como se fosse uma pequena bolsa, é passar o avião, né? É como se fosse uma pequena bolsa que é como se fosse um amortecedor. Lembra que eu falei dos discos intervertebrais que amorteciam, né, na hora do movimento da coluna lombar? A bursa também serve para amortecer, tá? Só que essa bursa, ela encontra-se localizada em grandes articulações, como o ombro e o quadril, tá? E no ombro, mais uma vez, por ser uma estrutura extremamente
frágil, né? Que só tem essa questão o que segura, o que faz esse acoplamento do ombro nessa cavidade, são a questão da musculatura. A bursa vem como se fosse tipo assim, um mecanismo de proteção para evitar que esse ombro sofra lesão. A gente costuma dizer que a bursite ela é uma doença crônica. Depois que a pessoa desenvolveu, ela vai tratar, vai ficar ótima, vai passar muito tempo sem sentir dor. Aí lá na frente ela faz alguma coisa, volta a sentir a mesma dor. Porque ela tem esses episódios de reincidiva, ela vai e volta, tá? O que a pessoa sente na bursite? É tudo muito parecido, né, gente? Tudo relacionado à dor. Dor, limitação de função e muita sensibilidade. Na bursite, às vezes a alça do sutiã causa choque. A pessoa fica como se estivesse sentindo choque mesmo, sabe? Na região da alça do sutiã, a camisa, uma bolsa, a pessoa sente muita dor. E, infelizmente, mais uma vez, o índice é maior se desenvolvendo em mulheres. Por que a gente sofre tanto, né? Eu queria entender isso. Porque tudo com mulher, incrível. Incrível. Vamos lá para a próxima agora. Epicondilite agora. Epicondilite. É a doença que é conhecido como cotovelo de tenista, né? Aqui no cotovelo a gente tem dois ossinhos, assim, um dentro e um fora. A gente chama de epicôndilo interno, medial e lateral. Bora só falar de dentro e de fora para ficar mais fácil, né? E esses músculos aqui que fazem esse movimento para trás da mão, do punho, a gente chama de musculatura extensora. Aí eles começam aqui, mas o tendão deles gruda nessa estruturazinha óssea aqui do cotovelo. Então, se fizer muito movimento repetitivo, se usar a biomecânica de uma maneira muito errada, vai causar dor. Né? Quais são os sintomas da epicondilite? Né? Dor no cotovelo, muita dor, choque e dificuldade de segurar coisas, por exemplo, de segurar uma sacola de supermercado, você pode perder a força. Ou no ônibus, por exemplo, se segurar, você pode cair no ônibus. E assim, não é tão grave quanto a bursite e a outra do nervo mediano, mas ela também é bem chatinha de se tratar, mas tem cura, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da lesão por esforço repetitivo, que é a famosa LER. Eu acho que esse termo todo mundo já ouviu falar uma vez na vida. No jornal, em alguma revista, algum parente já deve ter tido, algum vizinho, né? Que a LER, ela é uma lesão por esforço repetitivo, onde tem um conjunto dessas, assim, tem um conjunto de alterações, né, de decorrente do quê? Desse uso excessivo desses movimentos. Você repete, e essa repetição causa fadiga muscular. E essa fadiga não dá aquele tempo para você descansar. Né? Você não tem um tempo para você descansar aquela musculatura. Aí você acaba favorecendo o aparecimento da LER, tá? A lei ela pode ser produzida, pode ser desencadeada, por exemplo, por digitação, celular, né? Movimentos repetitivos, gerar, vamos lá pensar, sabe? Por exemplo, né? Eu sou estudante de letras livres, eu estou lá treinando, isso não vai acontecer, tá? Mas se eu fizer continuamente dentro de uma rotina, isso pode acontecer. Deixa eu ver aqui agora. Agora, isso para a gente é mais interessante como profissional da área de interpretação e tradução, que é a DORT, porque tem diferença, tá? A DORT, ela é um distúrbio osteomioarticular, que é aquela palavrona, né? Mas que são 3 sistemas, relacionado à questão do trabalho. Ou seja, eu sou um profissional, vou até falar, eu nem sei se eu posso falar isso, tá? Um intérprete de alta performance, que trabalho 2 horas sozinho, sem apoio. Vai ficar dodói. Vai, porque não tem como, não dá, gente. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa
respeitar a ativação muscular. Não tem como, né? E por isso que esse tipo de ativação muscular, de uso repetido e contínuo da nossa musculatura, ele desenvolve doença. Aí vai desenvolver o que? Uma tendinopatia, que é a tendinite, vai desenvolver uma bursite, pode desenvolver uma epicondilite ou uma síndrome compressiva, que é aquilo que eu dei como exemplo lá na coluna lombar, lá do disquinho sair do lugar e tal, né? Ok? Bora ver aqui. Agora a gente vai, vamos tipo, imaginar, vamos usar nossa imaginação, agora a gente está imaginando como que seria um profissional intérprete com essas queixas e essas demandas, ok? Intérprete, ele relata, né? Dor no ombro direito, cansaço após um longo evento sem pausa. Ou com trocas, ou tipo assim, a equipe era um evento muito longo e uma equipe reduzida de profissionais para fazer essa troca, né? Esse descanso. Possíveis hipóteses. E aí? Vai dar bom, vai dar bom, isso vai dar ruim? O que vocês acham? Vai dar ruim, né? Ruim? Bom, o que vocês acham? Bom, eu, como fisioterapeuta, vou dizer que vai dar muito ruim. Muito ruim. Porque não é só a sobrecarga muscular, mas a sobrecarga também mental, né? Possíveis hipóteses, né, diagnóstica. Sobrecarga muscular, tendinopatia, aí aqui eu fui muito específica, tá? Do manguito rotador, que é um músculozinho que cola o ombro, sabe? Lembra que eu falei que isso era coladinho por músculos aqui, o ombro? Esse músculo é um dos músculos mais fortes que dá aquela colada no ombro no lugar. E geralmente a tendinopatia, ela é nesse bendito músculo que é bem pequenininho. Que tem de pequeno, tem de potente para causar dor, né? E a bursite aqui. Aí eu coloquei aqui bursite subacromial. Vou falar o que é, tá? Esse osso aqui que a gente toca aqui, ó, ele é o acrômio, a ponta do acrômio. Aí mesmo aqui tem aquela bolsinha de amortecimento, sabe? Aí como o movimento é muito contínuo e muito contínuo, esse movimento direto, aí você fica, né, estimulando o atrito, estimula, pode desenvolver uma bursite subaracromial, lá debaixo do acrômio com a bolsa, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para uma outra situação, assim, hipotética, a gente só está assim, pensando se pode acontecer. Intérprete relata dormência nos dedos. Dormência. Dormência nos dedos. Formigamento noturno. Intérprete feminina, vou até colocar assim, intérprete mulher, né? Apresenta dormência nos dedos e formigamento noturno. Perda de força. Vou até acrescentar mais um aqui. Perda de força. Sensação de choque. Não consegue segurar o pente, pentear o cabelo. Foi fazer um sinal bem, um sinal diferente assim que usa esses dois dedinhos assim, um classificador diferente. Sentiu alguma coisa? Possibilidades de ser um indicativo de síndrome do túnel do carpo, que é aquela doença que eu falei para vocês que é chatinha, tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a raspagem para ficar fininho de novo o nervo, que geralmente acomete mais mulheres, mas eu acho que a maioria é mulher que acomete, muito difícil, eu acho que eu só tratei homem, eu acho que eu tratei se estourando assim, acho que 6 homens dessa doença, o resto tudo é mulher. Sério. Aí bora ver aqui. O outro, eu coloquei uma coisa assim bem hipotética, tá? Assim, bem. Profissional passa muitas horas estudando e sinalizando. Quem nunca fez isso aqui, né? Enfim. Relata dor cervical e cefaleia frequente. Aí o que a gente pode trazer de hipótese diagnóstica? É uma postura inadequada e a tensão muscular. Porque quando a gente está muito tenso, a gente
geralmente trava essa musculatura aqui, ó, da cervical. E é ela que comanda toda a parte nervosa do membro superior. Aí é uma cascata, começa aqui e irradia para todo o corpo. É tenso. Agora vamos para os principais termos. A gente estava, isso tudo isso é uma conversa muito informal. Agora vamos para os principais termos que é necessário a gente conhecer caso a gente vá fazer um tipo de trabalho na área da fisioterapia, ou vá atender, ou vá acompanhar algum usuário, cliente ou paciente numa clínica de fisioterapia. Inclusive, é, eu sou fisioterapeuta, né? E me fizeram uma chamada de vídeo, tem mais ou menos um mês, eu acho, que estavam atendendo um surdo numa universidade aqui no centro de fisioterapia e não tinha quem fizesse a anamnese dele. Eu acho que não tem esse termo que a gente colocou. A anamnese é a entrevista, né? Você vai colher a história de vida, como aconteceu, quais são os exames que ele trouxe, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, que tipo de remédio ele toma. E nesse local onde ele estava sendo assistido, esse surdo, não tinha ninguém que soubesse Libras para fazer esse atendimento. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, eu sou fisioterapeuta, que vontade de estar lá e tal para ajudar e tal. Mas não podia, né? Foi uma ajuda assim meio que informal. Bora ver aqui os termos. Principais termos. Deixa eu ver aqui. Alongamento muscular. Temos que saber esse termo. Alongamento muscular. Eu uso esse sinal. Exercício que aumenta ou mantém a flexibilidade muscular. Termo muito importante na fisioterapia. Ok? Outro termo importante. Amplitude de movimento, né? O quanto que uma articulação consegue se movimentar. Lembra do ombro que a gente gira totalmente o ombro? A amplitude do ombro é de 360 graus. Ele vai todos os ângulos, né? Aí a gente fala ADM, porque é amplitude de movimento, né? É o grau máximo de movimento que uma articulação consegue realizar. Ok. Outro termo interessante, articulação. A gente falou muito sobre articulação hoje, né? Que é justamente a união entre dois, né, ou mais estruturas ósseas que permite a estabilidade e ao mesmo tempo a movimentação. Porque, ó, vamos lá, a nossa coluna lá no finalzinho não tem aquela coluna coxígea? Aqueles ossos lá, eles não se movimentam, eles estão juntinhos ali, mas eles estão firmes, e não tem movimento no final da coluna. Fica paradinho, tá? Outro termo que a gente falou muito aqui hoje, bursa, né? Que é aquela bolsinha tal, né? Que é a bolsa preenchida por líquido que reduz essa questão do atrito entre as estruturas ósseas, que serve para proteger as estruturas ósseas, para diminuir o atrito e assim espaçar ou evitar lesões, né? Outro termo, coordenação motora. Coordenação motora, que é a capacidade de nós executarmos movimentos de forma precisa e organizada. Tipo como a colega está fazendo agora, interpretando. Tem que ter coordenação motora para fazer isso. Se não tiver, não tem, não funciona. E é um conjunto de sistemas para ser feito assim, para que seja feita a interpretação. Tá? Outro termo importante também, equilíbrio. Equilíbrio, a capacidade de manter a estabilidade corporal em repouso ou em movimento. É muito importante o equilíbrio, né? Todas as áreas é importante. Mental, profissional, mas aqui vamos voltar para a parte física, né? Porque se você não consegue manter o equilíbrio, tem outras estruturas que estão passando sei lá, vamos lá, por um tipo de. Deixa eu dar a palavra mais simples.
agravos, né? O sistema vestibular, propriocepção. Então, tudo isso, se o equilíbrio está com defeito, está deficitário, isso nos faz olhar para o opa, então talvez isso também esteja causando problema e faz a gente olhar para uma outra vertente de investigação diagnóstica, tá bom? Deixa eu ver aqui os outros termos. Ergonomia. Falamos de ergonomia hoje, né? Bilé e Dort é o que rege a ergonomia, né? Que justamente são as adaptações das condições de trabalho, né? As características individuais de cada pessoa. A gente tem que entender que quando você vai fazer faça aquela vista da ergonomia, do processo de ergonomia, você faz aquela vista dos postos laborais, que são os postos onde acontecem os trabalhos, tem um padrão, ok. Mas dentro daquele padrão também tem individualidade de cada profissional que faz a execução daquele trabalho, por exemplo, né? Fadiga muscular. Fadiga muscular. Falamos sobre fadiga muscular hoje, hein? Que é a diminuição temporária da capacidade do músculo após um esforço prolongado. Eu acho que quem treina, quem faz academia, deve saber que tem que fazer até a fadiga, porque você estimulou o músculo até o máximo, aí ele chegou no limite dele, quando ele chega no limite, ele, opa, não consigo mais. Você dá um tempo para ele se reerguer, oxigenar novamente, para ele poder ganhar força e poder executar novamente o movimento. E é justamente isso que nesse processo de repetição de movimento nós não conseguimos fazer, promover essa oxigenação do músculo, né? Em toda uma questão. Que mais? Flexibilidade. Flexibilidade. Capacidade dos músculos e articulações de realizar movimentos amplos, né? De você se movimentar. Por exemplo, espacato, né? Aquela que você faz a abertura total. Ou você, por exemplo, alguém consegue tocar vou fazer aqui para vocês verem. Ter essa mobilidade, ter essa flexibilidade, ter esses movimentos. Então, assim, isso está relacionado à flexibilidade. Tem pessoas que são muito flexíveis, tem pessoas que são pouco flexíveis, e tá tudo bem. São diferentes padrões de biologia, tá bom? Mas é importante conhecer esse conceito também. Força muscular. Força muscular é a capacidade do músculo de gerar força para executar movimentos ou sustentar uma postura, por exemplo. Lembra que eu falei lá no avião, tá, gente? Não sei se vai dar para você passar o avião. Que eu falei da coluna, tinha a coluna, né? Tinha aquele discozinho que a gente precisava fortalecer aqui o músculo da frente, o músculo de trás, para que a coluna ficasse no lugar. Então, é justamente isso que a gente precisa fazer. A força muscular é a capacidade do músculo de gerar força para executar um movimento ou sustentar uma postura, que naquele caso deu o exemplo da coluna lombar. Ok? Agora vem funcionalidade. Eu adoro essa palavra, gente. Funcionalidade é a capacidade de realizar atividade do cotidiano com autonomia e eficiência. E eu gosto muito dessa palavra porque ela teve um novo significado para mim quando eu comecei a aprender sobre Libras, sobre cultura surda, sobre os aspectos linguísticos do povo surdo, porque eu não via funcionalidade. Então, isso tem toda uma marca para mim, essa palavra, sabe? Eu adoro essa palavra, funcionalidade. Ligamento. Estrutura que liga um osso ao outro. Bem simples. Agora vem aqui. Desculpa. Mobilidade. Mobilidade. Que é a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada. Ai, Ana, você falou de flexibilidade.
Você falou de amplitude de movimento. E o que é a mobilidade? A mobilidade significa que toda a estrutura óssea tem um limite de movimento. Por exemplo, o ombro faz todo esse giro aqui, ó, né? Mas, por exemplo, o meu quadril não faz isso, o meu joelho não faz isso. Então, cada articulação tem o seu limite de mobilidade e tá tudo bem, tá? Mas o importante é que a gente treine essa mobilidade, porque quanto mais parado fica, como eu costumo dizer assim, é tipo aquela porta emperrada, sabe? Faz aquela coisa assim que você tenta abrir, mas não consegue, porque quanto mais tempo fica fechado, mais ruim para você voltar a movimentar. É a mesma coisa a nossa estrutura óssea. Exatamente a mesma, como se fosse a mesma metáfora, tá? Músculo. Músculo é um tecido responsável pela produção dos movimentos e manutenção da postura. Ou seja, ele precisa estar forte para manter a postura. Então, qual é a nossa tarefinha de casa? Pensar no futuro mais próximo e começar a atividade física. Postura, posicionamento e alinhamento do corpo durante as atividades. Por exemplo, eu comecei a aula aqui, ó, plena. Pode ver na gravação aí. Maravilhosa, já tô aqui assim, ó. Porque cansa manter a postura, isso é normal, né? A gravidade me empurra para baixo. É normal. Desde que não me prejudique, assim, desde que esse posicionamento não me deixe mal, não cause nenhum tipo de lesão na minha coluna ou em alguma estrutura muscular minha. Propriocepção. Propriocepção? É propriocepção. É a capacidade de perceber a posição e o movimento do corpo no espaço. Por exemplo, intérprete faz muito isso, gente. Usa muito propriocepção. É muito intuitivo. É muito intuitivo do profissional intérprete usar propriocepção. Eu acho que nem existe intérprete que não usa propriocepção. Nem sei se existe isso. Não tem como. Não tem. Não tem. Relaxamento muscular. Precisamos relaxar também, né? Redução da tensão muscular, promovendo conforto e recuperação. Ou seja, a gente ativa a musculatura, deixa ela forte, com uma boa postura, um bom alinhamento, mas a gente precisa que essa musculatura que foi ativada tenha esse processo de relaxamento, que é nesse processo que ela vai oxigenar novamente, vai vir toda aquela questão de cascata dos agentes bioquímicos para, se tiver alguma lesão, resolver essa lesão, tá? E tendão, né? Eu não tinha falado tendão, acho que já, né? Não, tendão, que é a estrutura que liga um osso ao outro. Agora, estamos encerrando a nossa aula já. E como é que eu faço? Se alguém quiser ter alguma pergunta, alguma dúvida, como é que eu abro para as perguntas? Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar, trazer alguma impressão, alguma coisa que ficou com dúvida? Bom, eu vou ler aqui as perguntas, tá? Durante a Ana, Oi, nós temos perguntas no chat. A Vitória tá. Tassinara diz que tem uma pergunta. Ela Ah, pergunta tá. se ela pode fazer pergunta. Eu sentia muito. Pode sim, pode Eu, perguntar. eu tô na equipe de interpretação e também tô querendo aqui fazer pergunta, mas é que esse tema é muito, muito importante pra gente, né? Que, igual você falou, senta, estuda, fica no computador, depois vai interpretar, vai sinalizar. Eu não sei se você vai falar ainda sobre isso, mas a minha dúvida era, tipo, qual mini alongamento ou mini exercíciozinho dá pra fazer assim pros Eu ombros e pensei em pro trazer, pescoço? eu pensei em trazer, Ah, pronto. como é que eu posso falar? Ideias de como trabalhar a questão da mobilidade. Eu nem Isso. pensei em alongamento, porque quando a gente, muito boa a tua pergunta, porque o que acontece? Quando a gente vai fazer uma atividade física, quando a gente alonga a fibra, a gente deixa a fibra um pouco mais
fragilizada, fica mais propensa a uma lesão. Quando a gente vai para uma atividade física, o mais importante é você fazer mobilidade, ou seja, fazer ativação muscular, jogar o olho ou a graxa naquela musculatura, que automaticamente vai despertar os tendões, que vai despertar a musculatura. Então, isso é muito importante a gente fazer. Mas é mais importante você fazer mobilidade do que você fazer alongamento. É muito mais importante. A gente pode fazer, porque eu achei que não dava para fazer na cama. Eu achei, será que dá para fazer alongamento assim e tal? Porque é bom fazer na prática, é bom vocês testarem vocês, né? Porque vocês se tocam, vocês e se percebem se tá ok, se não tá. A gente pode tentar isso, tá, Sara? Agora, olha só. Você falou aqui que sentia muita dor escrevendo a tese. Eram muitas variáveis aqui, né? Não só a variável corpo. Aí a gente pode colocar diversas variáveis, mas nessa região de cervical, de pescoço, que sentia muita dor, onde era a principal dor? Qual era a principal região de dor? Tu lembra? Isso, era nos ombros mesmo e Nos no ombros, pescoço. geralmente Uhum. nos ombros, né? Porque lembra que eu falei que a região da cervical, ela que comanda toda a região do membro superior. Então, quando você sente uma carga de tensão muito grande, existe um negócio chamado plexo, né? Eu não vou falar nessas coisas difíceis, existe uma região de plexo que ela é responsável por absorção de toda essa cadeia de informação que faz a conexão com a mandíbula, faz a conexão com o sistema vestibular. Então, se você sentia muita dor nessa região, provavelmente é porque você estava muito tensa. Eu acredito que é porque você estava tensa, né? Não sei. Muito assim, muito sentir tocar, muito sem saber, muito sentir manusear. E assim, talvez você, como passava muito tempo escrevendo, muito tempo na postura, não sei como é que você ficava, você poderia estimular uma postura, ficar de ladinho para você ver, uma postura mais assim, ó, mais assim. Então você alterava a biomecânica da musculatura da tua região cervical. E isso, a longo prazo, causa dor. Agora tá melhor? Sim, agora eu comecei a fazer pilates. Aí Que foi o que orgulho! melhorou. Meu Deus, que orgulho. Eu tenho orgulho de mim. Obrigada, Ana, pela aula. Muito, muito legal. Nada. Agora, olha só. Vocês que estavam assistindo aí, tem mais pergunta? Não, né? Quais as partes do corpo. Olha, a Sara já colocou, né? Quais partes do corpo vocês acreditam que utilizam mais para sinalizar? Pensem. Estou jogando assim, universo. Pensem sobre isso. Eu quero responder também. Pode? Pode. É o momento das vitórias hoje. Eu tô ouvindo a Vitória falar e eu tô pensando, meu Deus, eu Tu sou tá assim, meu igual. Deus, eu sou igualzinha, não sei o quê. A gente fica se Sim, identificando, né? escrita de qualificação da dissertação, eu fiquei totalmente dolorida. Eu estava trabalhando a mais também naquele período com interpretação, né? E eu queria te responder que ano passado eu tive uma dor muito forte no meu pulso, por fazer esse movimento aqui, para soletrar. Então, quando eu estava soletrando uma palavra, eu ia pro M. Aí O eu M, fazia totalmente geralmente o M naquela. dói, né? Geralmente o N a gente sente, tá aí, realmente, eu não lembrava dessa letra. Geralmente o M e o N dói. Eu tinha muita, muita dor. E eu faço pilates também, assim como a Vitória Tassara, gente, muito irmãzinhas. Aí eu chegava no pilates assim, ai, faz alguma coisa com a minha mão. Mas passou, Passou, mas eu entendi também que era um movimento que eu fazia errado, porque eu quebrava ele totalmente. Então eu a comecei a entender que biomecânica tinha do que fazer. movimento que tu fazia, né? É tudo a questão, se você usa, teoricamente, errado, como é para usar o corpo, você estimula a produção de uma lesão. Ainda bem que você corrigiu a tempo. Eu espero que eu tenha corrigido a tempo. Então, se já cessou a dor, imagino que sim, né? Mas quando a gente está há muito tempo interpretando, né? Agora eu não estou diretamente em sala de aula todos os dias interpretando
5, 4 horas seguidas, não é mais o que acontece comigo, mas quando acontece, eu percebo essa dor de novo, e a gente tem que se perceber, porque é um movimento que a gente não. Eu não sei, né, outras pessoas, qual que é a experiência, né, mas eu tenho que me perceber para entender que esse movimento aqui tá errado, que eu tenho que controlar ele. Sim. Então é uma atividade mecânica muito. É muito automático, né? Já está automatizado no teu sistema nervoso o movimento. Então, quando você vai produzir, opa, tu tem que reprogramar a rota. E isso é interessante, porque é justamente isso que aquela palavra linda que eu falei de funcionalidade de trabalho, a gente dá uma nova função para o movimento, né? Trabalhar essa questão dessa função. E realmente eu lembro que a letra M e a letra N, ela dá alguma coisinha, dá um choquezinho, alguma coisa que não é confortável de produzir. Realmente. Mas que bom que você está se cuidando, que faz. Ai, que orgulho, que orgulho. Orgulho dos meus pares que se cuidam, tá? Outra pergunta. Tem mais alguma pergunta? Pergunta, não? Aqui. O Nelson Alves levantou a mão. Pode, vai ser o quê? Vai ser no chat? Vai ser, pode perguntar, Nelson. Enquanto você responde, eu vou fazer vou fazer a segunda pergunta, tá bom? Vocês já perceberam dor? Já perceberam dores de desconforto, ok? Como que vocês imaginam que a rotina profissional pode impactar na saúde física? Deixando no ar, assim, sabe? Isso é um impacto positivo, um impacto negativo. Quando você trabalha com uma equipe que é bem estruturada, quando você não tem revezamento, quando você não tem apoio para desenvolver o seu trabalho, porque tudo isso, gente, ele gera um impacto biomecânico, tá? Ah, mas é estrutural, mas vai gerar um impacto biomecânico, porque você gera tensão física, gera tensão psicológica, tem toda uma cascata de situações que vai interferir na biomecânica do seu corpo também. Outra questão, isso aqui é muito importante, frisei a aula toda, inclusive. Nelson, pode colocar sua pergunta aqui no chat, se você quiser. Quais hábitos podem contribuir para a preservação da sua saúde ao longo da carreira? Eu acho que eu falei muito sobre isso, né, gente? Sobre essa questão dos hábitos, de a gente se cuidar, a Vitória falou de nós nos percebermos, de fazer algum tipo de movimento com o corpo. Vamos ao Pilates, é isso mesmo. Sabe, gente? E qualquer coisa para o corpo. Ah, eu não gosto de dançar. Vá dançar. Ah, vá dançar. Vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer trilha, vai nadar, vai pular onda. Você não pode ficar parado, gente, é sério. Porque o nosso corpo foi criado e pensado para o movimento, né? E quando nós não nos movimentamos, existe tanta perda. A gente perde massa óssea, a gente perde massa muscular, a gente perde capacidade de regeneração. Então, assim, é uma cascata de coisas ruins que com simples, com uma simples não, que não é tão simples, tá? Que com o hábito da disciplina de tentar se cuidar, a gente melhora, tá? E eu falo isso porque eu já atendi intérprete como profissional, como fisioterapeuta. Já trabalhava em Manaus, né? Então, assim, isso é uma realidade. Eu tenho uma colega, tem uma colega nossa que estava afastada pela questão estava com síndrome do túnel do carpo também. Então, isso é uma coisa que é comum aqui, é comum em Manaus, deve ser comum em outros estados também. Então, o objetivo da gente estar nessa aula aqui é apresentar os termos para vocês, apresentar as principais doenças, o que vocês podem desenvolver ou não, mas principalmente trazer essa ideia de se cuidar, do autocuidado, de se preservar, de fazer dessa máquina de trabalho que é o nosso corpo, né? É uma máquina bem cuidada, sabe? Uma máquina bem revisada, fazer revisões periódicas, ok?
Agora a gente está encaminhando para o final da aula, galera. Ninguém tem mais pergunta? O Nelson não fez pergunta. Deixa eu ver aqui. E a conclusão? A conclusão da aula de hoje é que o nosso corpo, né? Ele é o principal instrumento de trabalho do tradutor e intérprete de Libras. Do par Libras português, vou colocar assim, né? Então, conhecer essa estrutura, compreender os seus limites, como a Vitória bem colocou, né, e desenvolver hábitos de cuidado, são atitudes fundamentais, fundamentais para a prevenção de lesão e para que a gente consiga manter essa saúde, essa função desse corpo, que foi pensado para o movimento, não para ficar parado, tá? E a fisioterapia, essa ciência que estuda o movimento, que trabalha o movimento, né? Ela dentro desse contexto, ela não vai trabalhar só a questão da reabilitação das lesões, mas principalmente de prevenção desses agravos, de como, por exemplo, melhorar as condições de saúde para esse profissional, de melhorar as condições de saúde para quem está pensando em desenvolver uma carreira como intérprete, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento. Isso aqui foi onde eu tirei as referências, que são é a base da fisioterapia, a gente chama de Bíblia da fisioterapia, que é a Kisna, que é uma mulher, inclusive, o Tortora, tá? E aqui, gente, muito obrigada. Esse aqui é meu e-mail, se quiserem um contato, tá bom? Gratidão pela acolhida, pelos ouvidos, pelos olhos. Lembrando que a gente está aqui para trocar conhecimento, né? Porque conhecimento bom é aquele que a gente consegue compartilhar e, de fato, causar alguma coisa de positiva na vida do outro. E é isso. Ramon, obrigada. Marcelo, obrigada. Ana, muitíssimo obrigada. A gente tinha perguntas, eu acho, né? Mas eu não estou enxergando. Se quiser, se o Nelson... deixa eu ver aqui, ó. Abriu a câmera aqui, deixa eu ver. Aqui, se quiser falar, aproveitem agora, a gente pode usar esse momento para perguntas. A cada slide seu muda a minha postura. Gente, isso é muito, muito comum, tá? A gente vai se identificando, meu Deus, e agora? Não sei o que, eu tô assim, eu tô assado. É muito engraçado isso. Eu sempre fortaleço o mangueto rotador. Muito bem, Marcela, é isso mesmo. Já estive, não doeu. Sentia muita dor também. A gente não tá te ouvindo, o microfone tá desligado. Tá dizendo, tá. Desculpa, eu acho que o meu microfone tá com meu celular tá com algum problema aqui, eu não tô conseguindo. Vou fazer em Libras, tá? Eu vi ali que tu estava explicando e eu comecei a lembrar de algum tempo atrás, acho que, não sei, 20 anos, mais ou menos, por aí. Eu fazia interpretações, né? Interpretava, assim, muita quantidade, muitas horas, tá? E manhã, tarde e noite. E aí, eu via que eu era puxado, né, para esses momentos de interpretação, vamos dizer assim. E aí eu sentia que tinha poucas pessoas também ali, né? Então eu aceitava, vamos dizer assim, né? Eu aceitava ir interpretando, mas o que aconteceu? Eu comecei a sentir muita dor. E aí eu fiquei pensando como melhorar, né? Porque como a gente pode sinalizar, tem que sinalizar com o braço nessa posição, né? Então, muitas horas também nessa posição. Mas o segundo ponto é principalmente com relação aos lados da mão, né? Então, por exemplo, outras partes do corpo do lado que podem causar dor, por exemplo, o meu pescoço, o ombro. A gente tem essa questão de sempre usar as duas mãos, né? Que também é importante, mas às vezes parece que a gente usa uma mão mais que a outra, vamos dizer assim, né? A Mão gente tem essa dominante, né? questão.
temos a mão dominante, e aí isso acaba piorando, vamos dizer, a dor no pescoço, enfim. Então parece que a gente fica tentando ter esse equilíbrio, né? Do tempo que a gente usa a mão dominante e a mão não dominante, né? Agora tá um pouco mais leve para mim com relação ao tempo, né, de interpretação, mas era isso, eu sentia muita dor nesses dois lados aqui que eu apontei na câmera, principalmente quando eu sinalizava muito. É isso, obrigado. E novamente a gente estava aqui em pé, aqui perto da geladeira. Um beijo. Obrigada, Nelson, pela contribuição. Bom, mas você, Nelson, é você, né? Você é a comunidade surda amazonense, você é um dos primeiros intérpretes da nossa comunidade, né? Você tem história na comunidade, então imagino que você começou quando realmente eram pouquíssimos profissionais. Eu imagino o quanto que você era solicitado, né? Imagino o quanto você era solicitado, você, o Irã, né? Eram pessoas de luta da comunidade, da ASMAN. Então, assim, imagino que deve ter sido bem cansativo e que hoje você consegue manejar essa demanda, até porque nós temos mais profissionais formados, né? Tem questão da legislação que nos ampara, para que precisa ter essa pausa, mas eu imagino como deve ter sido difícil para vocês nessa época que não tinha esse revezamento e que tinha que administrar porque tinha uma demanda e precisava ser feita. Eu imagino. Que bom que você está bem hoje, né? Que bom que você voltou, que você está aí, né? E é isso, essa potência da nossa comunidade. Inclusive, saudade, professor. É saudade também. Saudade também. Eu tô organizando aqui as coisas e ouvindo a palestra. Tô lavando louça aqui e ouvindo a tua aula. Tá bom, obrigada. Tô aqui, ó, fazendo aqui os movimentos. Tchau, Muito tchau. obrigada. Se mais alguém tiver dúvidas, pode aproveitar esse momento, contar das dores também. Eu tô aqui com uma lista de dores para passar para Muito Ana, de tá? contar as dores é agora. A gente pode pensar numa outra aula para a gente trabalhar só a questão de como trabalhar essa movimentação, dar exemplos práticos, né? Para a gente trabalhar esse preparo muscular, que eu acho interessante também. Eu acho bem Desculpa, professor importante, Carlos, se eu Ana. falei demais, não Não me podia cortou. falar Carlos está isso. escrevendo aqui também nos comentários, e eu já estou registrando aqui que o Carlos está aqui. A gente tem que fazer uma formação presencial sobre você, dando essas dicas para a gente, passando esses alongamentos. Eu gostei muito que tu trouxe também sobre se alongar na cama. A gente não tem essa consciência de que isso é possível, né? Gente, Parece que não conta, não vale, vale, porque tá vale dentro de muito. casa. É, mas, enfim, a gente está aberto aqui a perguntas, Ana. Eu só tenho a te agradecer. Juro para você que durante toda a tua palestra eu fui trocando de posição. Eu sou uma pessoa que tem várias questões com as costas. Já tinha antes de ingressar no mundo da Libras, né? E aí depois só se agravou. Então, depois eu era bem jovenzinha quando eu entrei na área, né? Então, depois a idade foi batendo e o esforço contínuo foi me mostrando que a gente precisa realmente fazer vários alongamentos. Então, essa consciência também é muito importante. A tua aula foi fabulosa, aprendi muito contigo, me identifiquei com todas as doenças que você trouxe, Ai, engraçado, mas gente. foi maravilhoso. Ok, né? Isso se identificou, é um sinal de alerta positivo, já sinaliza, olha, acho que por aqui não é legal, é melhor fazer dessa forma, porque é melhor a gente se conhecer, né? É muito importante se conhecer. É isso. Ai, gente, obrigada, né, por me permitir compartilhar um pouquinho do que eu sei, porque para mim conhecimento tem que ser compartilhado. Assim, quando você fica só para você, aquilo não tem valia, sabe? A gente está aqui para trocar ideias, trocar saberes e construir essa comunidade, né, de profissionais mais sólida e mais saudável, principalmente. E é Ana, foi isso. perfeito. Muito obrigada, viu? E tenho certeza, eu tô brincando com que eu achei que eu tinha todas, tá?
tô brincando. Mas foi muito legal, porque, de fato, vários colegas que eu tenho, às vezes falam, ah, eu tô com Lé, ah, eu tô com bursite. Ah, mas qual que é a diferença? Qual que é a gravidade dos dois? Então, você foi explicando assim, eu fui entendendo realmente o que que é cada lesão. Foi muito importante para mim, e eu acredito que para várias pessoas aqui também. Pessoal que talvez ficou meio tímido de fazer perguntas, chama a Ana, ela é super acessível. Sua fala foi muito acessível também, Ana. Então, muito obrigada de coração por você ter cedido seu tempo e ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. Quero aproveitar para agradecer os intérpretes que foram maravilhosos, Vocês maravilhosos. muito estudados, com todos os sinais maravilhosos. Vitória, a Luana Luana e o Fábio, e né? o Fábio. Eu já ia chamar a Luana de Luciana, desculpa. Muito A Luana e obrigada. o Fábio, vocês foram maravilhosos. Agradecer também o Carlos, que não pôde Muito obrigada. aparecer aqui hoje, né, mas que está aqui acompanhando a gente nos bastidores. E, claro, né, todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje à noite. Ana, se você quiser falar uma fala final. Não, não, muito obrigada. Só agradecer a equipe, que eu acho que eu dei um pouco de trabalho com os termos, que são termos diferentes, né? E pelo convite, o professor Carlos, e quem esteve com a gente hoje assistindo, né? Trocando uma ideia, trocando um conhecimento, e é isso. O meu contato está ali, qualquer coisa, pode me mandar e-mail que a gente troca figurinha, tá bom? Obrigada, obrigada e boa noite. Obrigada, pessoal. Então a gente encerra aqui. Boa noite a todos, viu? Boa noite.